Certa vez perguntaram ao mago Merlin o que era um sábio. E o mago respondeu que um sábio é aquele que é capaz de ver o futuro, lembrar do passado e viver intensamente o presente. Mas mais ainda, era aquele que conhecia a si mesmo. E isso era o que definia o sábio. Essas são as palavras do livro Vita Merlini, ou A Vida de Merlin em português. Pessoal, os contos arturianos, especialmente os contos de Merlin, têm muitos ensinamentos. E no vídeo de hoje eu vou falar como o mago Merlin tornou-se um sábio. Isso mesmo, e na verdade, como ele enlouqueceu e de sua loucura nasceu sua sabedoria. Fique aí no vídeo. Le chevalier s'ennuie l'arrêt, va chevauchant par la forêt. Hoje é dia de cultura, e se você gosta de histórias de heróis e heroínas da humanidade, já se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder nenhum dos grandes vídeos que faremos por aqui, especialmente se você gosta de histórias do Rei Arthur, da Saga do Graal, da Távola Redonda, de muitas outras coisas envolvendo a matéria da Bretanha, a matéria da França, por que não? Contos carolíngios chegando aí também, El Cid, Dom Quixote, contos da cavalaria em geral. Fique aí no canal para você não perder esses grandes heróis e heroínas da humanidade. E digo que temos novidades aí, na próxima semana vou começar a área de membros aqui no canal. Vamos ter sorteio, vídeos exclusivos, lives comigo. Vamos ver se vai dar certo, porque eu sou tímido, mas vamos lá. E olha, se eu estou falando que vai ter sorteio de livros, são livros arturianos, e livros arturianos são raros, difíceis de achar, e com certeza o que eu vou trazer por aqui é qualidade e raridade também. Então, se inscreve aí no canal, aciona o sininho para não perder essas novidades e fica aí. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a história do mago Merlin. Eu já contei aqui no canal a história do mago Merlin inteira. Tem alguns detalhes ali que, claro, que não deu para contar porque tem muitas versões. E no livro A Vida de Merlin, Vita Merlina, de Geoffrey de Monmouth, que eu já fiz um vídeo aqui no canal só sobre esse livro, ele fala sobre como Merlin tornou-se um sábio. E, pessoal, as histórias do mago Merlin são lindas, maravilhosas. Tem detalhes assim que, se nós não nos atentarmos, vamos perder. Vou dar um exemplo aqui de uma passagem da história de Perceval que mostra como a presença do Merlin é fundamental para toda a história. Olha só, depois de 10 anos procurando o Graal, depois de 10 anos, o cavaleiro Perceval já estava lá perdido, com medo, dúvidas, inclusive considerando traidor pensamento de desistir da saga do Graal. Ali, 10 anos nas profundezas do bosque, seus camaradas já tinham morrido, porque na saga do Graal morre quase todo mundo. Seus camaradas já tinham sofrido, e o próprio Perceval já tinha sofrido inúmeras dificuldades, e ele já estava totalmente esgotado. E nesse momento, ele entra na profundeza do bosque cada vez mais, num caminho que talvez não tenha volta, porque totalmente se perde, né, dentro do bosque, na busca do Graal, que é uma saga terrível, apesar de ser maravilhosa para nós que estamos vendo, mas para os cavaleiros ela é terrível. E Perceval já está nas últimas, não está aguentando mais. Depois de 10 anos buscando, ele encontra uma criança ali no meio do bosque, no meio das profundidades daquele bosque mágico, perigosíssimo. Uma criança feliz, sorridente, brincalhona, com muita vida. E a criança diz a ele sorrindo: não se importe se está perdido, muitas vezes estar perdido faz parte do caminho, e não há como encontrar o que há de ser encontrado se não se perder antes, a criança diz. E Perceval pensa, como sábia é essa criança? E a criança termina dizendo que não se esqueça, cavaleiro, que Deus deu um rosto erguido ao homem e o mandou olhar ao céu. E antes que Perceval pudesse sacar o que a criança estava dizendo, ela saiu correndo, subiu na árvore e subiu entre os galhos no topo da árvore. E quando Perceval estava buscando ela com os olhos, atrás da árvore ele viu o céu. E ele se lembrou que fazia mais de 5 anos que ele não olhava para cima, que ele não olhava para o céu. Lá, naquela imensidão azul, ele encontrou paz, ele encontrou serenidade. No meio daquela aura de morte e destruição que tinha na saga inteira, ele encontrou finalmente paz. E essa serenidade, essa pureza que chegou no seu coração, fez com que ele sorrisse olhando para o céu.
E depois, quando ele voltou a olhar para baixo, e finalmente, depois de tanto tempo, ele encontrou o castelo do Graal. E ele então poderia entrar no castelo e fazer a pergunta que ele já não fazia há muitos anos. Mas isso vai ficar para um outro vídeo, porque na verdade eu contei essa passagem para que vocês percebessem que aquela criança não é ninguém mais e ninguém menos que o próprio Mago Merlin. O Mago Merlin aparece muitas vezes nos contos arturianos na forma de uma criança feliz, sorridente, desafiadora e irritante, que vem para falar aquilo que nem sempre a gente quer ouvir, mas que a gente precisa ouvir. Então, o Mago Merlin vem para falar aquilo que é óbvio, mas só óbvio depois que é dito. E nas histórias, Merlin sempre está lá sorrindo. Às vezes, eu devo dizer a vocês que, como leitor, eu acho que ele assume aquela forma de um senhor velho e tal para ser respeitado. Porque, na verdade, Merlin talvez seja só uma criança, e sempre será. Já que ele tem acesso ao passado, ao presente, ao futuro, não dá para saber nunca a sua idade. E lembrando, Merlin já nasceu com a capacidade de falar e mudar a forma. Então, ele pode muito bem ser o senhor de idade já desde que nasceu. Mas, mesmo com seus poderes, e lembrando, né, se você não se lembra como é que Merlin tem seus poderes, eu já contei lá no vídeo, que na verdade Merlin é filho de um demônio. O demônio queria trazer um filho para destruir a humanidade, só que a sua mãe pura fez rituais sagrados para purificar a si mesma, seu coração, que já nas versões cristãs da história, Deus vê e num gesto de amor, ele tira toda a maldade que tinha no coração da mãe e da criança, deixando a criança sim com os poderes do pai, do demônio, mas com o coração gentil e amoroso da mãe. E assim nasceu Merlin, poderoso como o pai, com o poder de ver o futuro, de ver o passado, com o poder da clarividência e muitos outros poderes, mas com o coração generoso, amoroso e bondoso e gigantesco que a mãe tinha. Por isso que Merlin é tão especial. Mas isso não quer dizer que Merlin era sábio, afinal ele não adquiriu a sabedoria assim de nascença. Ele teve que aprender a ser um sábio, e isso é contado nas histórias do rei Arthur. Como que o ser mais sábio de todos os contos arturianos tornou-se um sábio. E assim é o que eu vou contar para vocês hoje. Merlin, ele já tinha, como eu falei, poderes de clarividência, já falava, ele defendeu a mãe no tribunal quando ele nasceu e tudo mais. Como eu já falei lá no vídeo de Merlin, dá uma olhada lá se você quer ver essa história, é linda. A história da mãe de Merlin Adam é maravilhosa, super recomendo, é uma das minhas histórias favoritas dos contos arturianos. É uma história que dá até medo, tem muito terror, não só pelo terror macabro, na verdade assim, é macabro, né? Mas não pelo terror de ser algo físico, mas é um terror psicológico, moral, especialmente, porque os demônios, para poderem acessar a mãe de Merlin, tiveram que destruir a moral dela e da família. Então é uma coisa assim, muito forte, tá? Assiste o vídeo lá que tá muito bacana. Mas como eu falei, Merlin já tinha perdido toda a sua família quando ele nasceu, e ele teve então que aprender a adquirir uma nova família. E ele tem os seus novos amigos, como o rei Grendelon e muitos outros aí, só que ele se envolve numa guerra terrível, uma guerra sangrenta, e ele vê todos os seus amigos, seus irmãos, seus camaradas, aquele que ele convivia, morreram de um jeito trágico e terrível. Foram todos subjugados na guerra, torturados, mortos, queimados, da pior forma possível. E então Merlin viu tudo aquilo que ele considerava seu, da sua identidade, ser destruído na sua frente. E apesar de ele ser tão poderoso, mágico, e ter um coração gigantesco, ele não foi capaz de se manter são. Nesse momento, quando Merlin vê a morte de todos seus camaradas, seus colegas, aqueles que ele amava, ele enlouquece. E essa loucura de Merlin faz com que Merlin se afaste totalmente da humanidade, e ele se aprofunda no meio do bosque. Aquele mesmo bosque onde os cavaleiros no futuro vão se perder na saga do Graal. Mas Merlin vai lá para dentro daquele bosque denso e mágico e se perde naquele bosque, enlouquecido, pirado de tanta dor, de tanta maldade que ele havia presenciado. Merlin não aguentou e enlouqueceu. Nessa loucura, ele ficou anos e anos cultivando, preso dentro do bosque, cultivando a sua loucura, algo terrível, dolorido, trágico. Mas, como nós estamos falando do filho do demônio, que na verdade tinha o coração de uma santa,
Merlin, depois de muitos anos, se aprofundou na natureza, teve contatos profundos com a natureza, com os animais, mas especialmente consigo mesmo. E como a história tinha falado, né? Um sábio é aquele que não é só capaz de ver o futuro, passado e presente, como Merlin tinha a capacidade de fazer com seus poderes, mas um sábio era aquele que conhecia a si mesmo. E a história fala algo muito bonito, que nesse momento de isolamento no bosque, Merlin não pode enganar mais ninguém, porque ele está sozinho, já não tem mais filtros, já não tem mais máscaras, é só ele com ele mesmo. E ele tinha muito medo, assim como todos nós teríamos, claro, de estar ali em isolamento para conhecer-se e curar-se, tão necessário para toda a humanidade, para todo ser humano. Então, Merlin teve essa oportunidade de conhecer-se, de entrar lá no fundo de si mesmo e então curar-se. E detalhe, a história até fala que ele tinha muito medo, porque como ele não podia enganar ninguém, talvez ele fosse ver os seus defeitos, como ele era terrível, como ele tinha desejos absurdos, mas na verdade ele descobriu que isso também era uma máscara, porque a nossa constituição é tão pura, tão limpa quando Deus nos fez, segundo a história, que até mesmo quando a gente vai se aprofundar, nós vamos adquirindo um conhecimento de quem nós somos, uma sabedoria, e essa sabedoria afasta a ignorância da mesma forma que a luz afasta as sombras. E assim, afastamos aquilo que nós temos de ruim e vamos conhecendo quem nós verdadeiramente somos. Segundo a história, só coisas boas. Por isso, quando Merlin curou-se depois de anos dentro do bosque, ele descobriu que ele e o bosque eram um só. E aí, ele descobriu todas as passagens secretas do mundo mágico do bosque. E então, cada encruzilhada, cada passagem, cada trilha levava a algum lugar do tempo, do passado, do presente, do futuro. E no final da história, porque Merlin nunca mais sai do bosque, ele fica morando num castelo com 1000 portas e 1000 janelas. Ou melhor, 100 portas e 100 janelas. Porque ele pode ver a tudo e a todos em todos os tempos e pode chegar a qualquer lugar em qualquer tempo. Então, a partir daí, Merlin sai de vez em quando, aparece nas histórias de uma forma mágica, quando uma criança geralmente passa o seu ensinamento sobre si mesmo, espelhando o que há de melhor nele, para despertar isso no outro também, e cai fora voltando para o bosque, que é o lugar onde ele sempre vai pertencer. Quando a gente termina a história de Rita Merlin, que mostra que agora o Merlin, um sábio, vivia no bosque, acessando qualquer lugar do tempo e do espaço, a gente começa a perceber que pode ser que Merlin apareça a qualquer momento em nossas vidas, em momentos de dor, de dificuldade, de dúvida. Merlin pode aparecer assim como ele aparecia para os cavaleiros, geralmente no formato de uma criança irritante, que vem aqui para ferir nosso ego, para falar aquilo como eu falei, que a gente não quer ouvir, mas que precisamos. Então, Merlin tornou-se um sábio conhecendo a si mesmo, descobrindo que às vezes estar perdido faz parte do caminho. Em momentos em que nós estamos aí no mundão, vendo loucuras e muitas coisas más da humanidade, se nós enlouquecermos, ou se pelo menos ficarmos perto disso, que lembremos da história de Merlin, de entrar dentro do bosque, no profundo de si mesmo, e descobrir quem é. Porque é isso que faz um sábio. E na história, Merlin, quando descobre a si mesmo, descobre quem ele é, ele descobre tudo mais, todo o universo. Isso até lembra uma frase de uns filósofos gregos por aí, não é? Descobrir a si mesmo, descobrirás a tudo. E assim Merlin tornou-se um sábio. Um ensinamento tão profundo de um livro que foi escrito há tanto tempo, mas ainda é tão atual porque se trata da humanidade, e quando se fala de coisas internas da humanidade, não mudou tanto. Ainda estamos prestes a enlouquecer para então, nesses momentos trágicos. Que são esses momentos, segundo as próprias lendas arturianas, são momentos trágicos e difíceis que geram transformação. E são nesses momentos que nos tornamos um pouquinho melhor do que éramos antes. Então, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos que estivermos prestes a enlouquecer, lembremos que é uma hora de entrarmos lá dentro e conhecermos um pouquinho melhor quem nós somos. Descobrimos o que há de tão bom que sempre falam por aí e a gente não conhece.
Então, se você está aí quase enlouquecendo, como vai enlouquecer no meio de tantas guerras, dificuldades, problemas e ignorância da humanidade em geral, esse é o momento de entrarmos lá dentro e conhecermos a nós mesmos. Algo tão profundo, tão impressionante, uma jornada que todos devemos fazer. Não só Merlin, mas todos nós. Pessoal, deixa um like aí se você gostou do vídeo. Pode deixar um valeu demais que ajuda mais ainda. E se você quiser comprar os livros aí que falam da vida de Merlin, eu já citei aqui no canal muitos, né? Como A Vida de Merlin, Robert de Boron, O Balado do Merlin, os livros da Barbudânia, o Diretor Megali, que também já tem aí muitos adeptos dessa tábua, ou propriamente A Vida de Merlin, de Geoffrey de Monmouth, que tem também em português, mas eu gosto muito dessa edição em inglês aqui, que é onde eu li pela primeira vez. Tá aí o link na descrição, também no comentário fixado, você comprando por lá ajuda o canal. Mas o mais importante era lembrarmos que nas loucuras que vão chegando até nós, esse é o momento de entrarmos no fundo de nós mesmos. Isso é uma jornada impressionante. Todo cavaleiro, quando vai chegar na Saga do Graal, vai ter que passar por ela, como eu vou contar daqui em diante, na Saga do Graal em si, não só a saga de Perceval, mas de todos os cavaleiros. Mas o primeiro que passou por ela, que pôde depois ensinar os demais a passar por essa jornada, foi o Mago Merlin, que está lá dentro do seu castelo, que tem 1000 janelas, 1000 portas, olhando todos nós e podendo chegar a todos nós a qualquer momento, geralmente nos mais difíceis, para nos ensinar a olhar para nós mesmos e vermos o que temos de melhor e então aplicar isso. Escolhemos aplicar isso. Porque, como eu sempre digo, e Merlin nos ensina, ser herói é uma escolha.